para o tema de fundo, uma reflexão sobre o nosso setor empresarial, sobre o nosso empreendedorismo econômico. Salim Abdullah, empresário, antigo presidente da CTA, hoje líder da Intellect Holdings, um conglomerado empresarial que na última edição das 100 maiores empresas conseguiu colocar a sua empresa como no ranking das 10 maiores empresas. Portanto, é a única empresa de capitais nacionais presentes no top 10 do ranking das 100 maiores empresas com efeito. Foi em 2018 considerada a 10ª maior empresa de Moçambique no ranking das 100 maiores empresas, também considerada uma das 5 maiores empresas na ordem de capitais próprios. Portanto, isto já na 20ª edição do ano 2018 das 100 maiores empresas da KPMG. Em 2019, a Intellect Holding registrou um volume de negócios de mais de 16 mil milhões de meticais contra um volume de mais de 15 mil milhões de meticais em 2018, representando uma variação percentual positiva de cerca de 3,4%. Os seus resultados líquidos foram em 2019, portanto, acima de 2,5 mil milhões de meticais. Em 2018 também estiveram acima dos 2,5 mil milhões de meticais, representando uma variação percentual de 2,5% sensivelmente. Em 2019, destacou-se por ser a única empresa privada do ramo de serviços a configurar na lista das 10 maiores empresas de Moçambique, tendo ocupado concretamente a 9ª posição. No setor de serviços, está classificada como a 2ª maior empresa de Moçambique, atrás da eletricidade de Moçambique. É com esta figura que gera este património que vamos nos debruçar sobre a conjuntura econômica atual do país nas suas múltiplas facetas. E já está conosco o empresário Salim Abdullah, quem desejo boa noite e bem-vindo aqui ao Semanário Econômico. Começo mesmo por este ponto. Em 2019, na reputada pesquisa das 100 maiores empresas da KPMG, o seu conglomerado empresarial, a Intellect Holdings, logrou se situar na 9ª posição, portanto, no top 10 das 100 maiores empresas de Moçambique, junto com empresas maioritariamente de capitais estrangeiros, ou maioritariamente estrangeiros. No seu caso, é uma empresa privada de capitais totalmente nacionais. A questão que lhe coloco é possível os moçambicanos investirem na sua própria economia, na sua própria empresa? Como é que conseguiu chegar a este resultado? Boa noite, muito obrigado, João Carlos, por esta oportunidade que nos concede a mim e ao meu grupo empresarial, a Intellect Holdings. Bom, o facto dos números constitui uma surpresa. Chegarmos até aqui requer muitos anos de trabalho. O grupo Intellect Holdings completa este ano 24 anos. Portanto, é um grupo que vem, constituído, eu fui o fundador, tenho, portanto, esta gênese de um setor que começou no setor elétrico, isto muito mais cedo. A minha primeira empresa foi a Iluminante, na Beira, já vinha na área da engenharia eletrotécnica. Este foi o foco. Mas a persistência é um dos requisitos para o crescimento. No mercado marginal como Moçambique, nós tivemos que adaptar a estratégia da visão da empresa. A empresa nasceu focado como uma indústria técnica de eletricidade, a Intellect, é assim que se denomina. Concorremos para a privatização de algumas empresas que na altura o Estado estava a privatizar,
e em algumas delas fomos o único concorrente, porque houveram desistências, e foi desta forma que iniciamos tanto este empreendimento, focado numa indústria técnica de eletricidade. Se me recordo bem, em 97 trouxemos para Moçambique a primeira indústria de cabos elétricos, que chama-se hoje Aberdeen Intelec Moçambique. Depois continuamos na nossa estratégia. O que eu noto é que iniciou, mas rapidamente foi por uma estratégia de diversificação dos seus investimentos. Como eu dizia, tivemos que adaptar a estratégia. Focados primeiro numa indústria específica de eletricidade e dado ao mercado, a evolução do próprio mercado em Moçambique, que ainda somos um mercado marginal, seria um risco nós continuarmos focados naquele setor que nós queríamos crescer como um hub importante em Moçambique, no setor de eletricidade. Nossa projeção inicial era tudo que fosse área de engenharia, de eletricidade, área da indústria de materiais elétricos e área de geração de energia. Cobrir, digamos, o setor energético na sua maioria das componentes. Era esta a nossa estratégia inicial, que depois tivemos que readquirir, adaptar uma estratégia, dado que Moçambique tinha muitas oportunidades e poucos atores no setor. Esta parte da eletrotecnia, a parte da energia, havia poucos atores em Moçambique privados. Acho que nós fomos a primeira empresa privada a ganharmos um projeto do Banco Mundial e do Governo de Moçambique em 1999, que era a gestão da geração de energia na base do gás, no norte de Inhambane, e foi a partir dali que nós fomos também crescendo e hoje tivemos que adaptar a outros setores. Quando se fala do setor empresarial privado moçambicano, fala-se sempre de um setor bastante problemático, com sérios problemas organizacionais, sérios problemas de sustentabilidade, sérios problemas de crescimento empresarial. As discussões continuam, como deve, aliás, estar a acompanhar, e eu trago-lhe por este exemplo, por aquilo que conseguiu, penso que poderia partilhar da sua experiência em fazer crescer, e em 25 anos penso que atravessou muitas adversidades ao longo quando olhamos inclusive para a história econômica do nosso país nos últimos 25 anos, facilmente podemos perceber momentos particularmente difíceis. Como é que se consegue crescer diversificando e dando sustentabilidade às empresas, num contexto em que atuamos numa economia como a economia moçambicana, com todos os problemas que ela tem, mas também, é claro, com as oportunidades que apresenta? Foi uma visão correta, portanto, que o nosso Conselho de Administração teve. Vimos que era um risco continuarmos num setor que era um setor embrionário, que tinha as suas vicissitudes, e então a estratégia foi diversificar. Dado que Moçambique é um país de grandes oportunidades, mas, como bem diz, é um país ainda que o processo de facilitação administrativa do ambiente de negócios está em processo de melhoramento. E muitas vezes o que o setor privado sofre, e nós temos esta experiência, quando queremos nos aperfeiçoar numa área, a estratégia de um país não se coaduna muitas vezes com a estratégia de uma empresa. Aliás, não é a estratégia do país. É que nós ainda temos muito que caminhar. É que quando mudam as pessoas, mudam as vontades. Então, cria muitas dificuldades. Cria muitas descontinuidades. Nós apostamos muito, por exemplo, quando me referia, acho que fomos uma das grupos que apostou muito no setor industrial, como me referia, tivemos na área de metalomecânica, a área de cabos elétricos, a área de contadores elétricos, era trazer mais-valia para o país, mas depois mudavam as pessoas e inviabilizavam, portanto, essas indústrias. Nós acabamos por ter que
mudar a estratégia, encerrando algumas indústrias e virando para outras áreas. Isto denuncia que temos processos económicos com parâmetros instáveis, quer dizer, que mudam Sim. de tempos em tempos. Isto não é, digamos assim, favorável ao investimento. Não, infelizmente não. Nós temos de ter um foco como nação, como país, de forma que os empresários ocupem o seu espaço, façam a sua missão. E o empresário tem que ter o seu foco, não pode estar dependente da vontade do homem-dia, digamos, da política ou do gestor político do dia. E isso inviabiliza muitos, e eu vejo muitas empresas, muitos bons empresários que não progrediram porque não tiveram esta capacidade de lidar com esses problemas e não diversificaram os seus produtos. Nós optamos por uma estratégia de diversificação porque sabíamos que com esta volatilidade que o mercado ia ter, nós tínhamos que ter uma estratégia de irmos adaptando às oportunidades do mercado e hoje somos um conglomerado em que apostamos em quase todos os setores estratégicos do país, para além da área energética, de eletricidade, de engenharia, estamos no setor de telecomunicações, portanto, nós somos um dos acionistas que trouxe mais-valia quando a Vodacom estava numa situação muito complicada, quase a sair do mercado. Com a nossa experiência empresarial, trouxemos mais-valia. Hoje a Vodacom é uma líder. E à volta da Vodacom nós temos empresas que prestam serviços, também foram crescendo. É uma questão de oportunidade, onde muitos veem dificuldades, nós vimos oportunidades. E hoje estamos no setor agrícola. E a persistência. A persistência e investimento. O que é necessário é que muitas vezes nós em mercados marginais, e é uma cultura empresarial que temos que readquirir para as novas gerações, é que confundimos muitas vezes receitas com lucros. O que é preciso é, na persistência, continuarmos a investir. Nós fomos investindo e continuamos a investir. Tanto mais que nós somos das empresas que mais dividendos distribui, porque temos a consciência que somos a primeira geração. Apostaram muito no reinvestimento. No reinvestimento. E vamos continuar a investir. Porque nós sabemos que a única forma de crescermos, e grupos empresariais em qualquer país, hoje os países europeus são muito mais desenvolvidos, estas empresas, muitas vezes, empresas com um business office, family office, como também somos uma parte disso, são gerações que foram criando, investindo, acumulando, investindo, e hoje são esses grupos. Nós somos emergentes. E é isso que nós temos de fazer. Eu tenho a noção que neste momento toda a nossa visão, todo o nosso investimento é para fazer crescer, tornar um grupo sustentável e, obviamente, para podermos afirmar no nosso mercado e depois podermos internacionalizar um dia. Investimento requer financiamento. Aqui não é só uma questão de uma rima, é mesmo uma questão objetiva. E nós sabemos as dificuldades porque as nossas empresas passam para se financiarem, sobretudo na banca comercial local. No seu caso, qual foi a experiência que teve e como é que financiou o processo de crescimento das suas empresas? Uma das grandes oportunidades que os empresários moçambicanos tiveram foi no processo de privatizações das empresas estatais. Porque os empresários moçambicanos tinham dificuldades em terem garantias, terem património. E esta foi, digamos, uma grande oportunidade, porque o Estado moçambicano punha em concurso e poucas pessoas arriscaram. Portanto, comprando uma empresa, pagava em 10 anos com uma taxa que depois, com a desvalorização da moeda, tornava-se pequena. Nós compramos pelo menos 4 empresas em concursos públicos. A antiga Interletra, a antiga Fadil, a Prozul, portanto, estas empresas que nós compramos, pagamos todas, honramos todas, fomos dos grupos que pagamos tudo, não devemos nada ao Estado e, acima de tudo, criamos património. Com este património, podemos nos financiar em projetos específicos. Alguns correram mal, mas outros correram bem. E hoje, obviamente, este património foi crescendo porque fomos reinvestindo. Nós, para além da área dos negócios em que estamos inseridos, que já mencionamos, nós hoje estamos a derivar para aquilo que é a nossa visão, é substituir aquilo que são a importação pela exportação. Hoje, o meu grupo empresarial, a Intelec Holding, para além daquilo que é o valor acrescentado, nós estamos a começar a investir, por exemplo, compramos recentemente
Águas de Goma, penso que é um setor que estava ali, uma empresa que estava parada. Será uma marca já que tinha ganhado alguma notoriedade no passado. E o projeto agrícola, estamos envolvidos em projetos agrícolas de grande dimensão no país, nós não publicitamos muito isso, porque muitas vezes no mercado marginal como o nosso, e quando muito publicitamos alguns projetos, ao invés de termos apoios, temos contravapores. Então é preferível nós continuarmos a investir, manter a diversificar. uma certa discrição. Como vê, esta surpresa, que foi para nós também uma surpresa, nós temos vindo a crescer, temos acompanhado esta evolução. Outra coisa que me despertou a atenção quando me preparei para debruçar sobre a Intellectual é que um dos problemas que é recorrentemente referido, que afeta as nossas empresas, é o problema da transparência e da gestão. Este problema é citado. Referiu-se assim superficialmente quando se referiu à questão da diversificação, enfim, passou um pouco por cima, mas eu queria que aprofundasse este aspecto da transparência, porque isto significa expor as suas contas, o património. E disse aqui que, às vezes, quando nós publicitamos, em vez de termos apoios, temos contra-apoios. Como é que está a lidar com este binómio neste momento? Bom, eu defendo e sempre defendi, como empresário e como líder associativo, que, portanto, a ética na cooperação de negócios era a única forma de criar uma sustentabilidade se quisermos ser uma empresa de grande porte e que possa atrair parcerias internacionais. Hoje nós temos parceiros internacionais de grande gabarito, porque hoje o nosso grupo empresarial é accountability, é uma empresa transparente. Nós somos auditados por uma das maiores empresas da auditoria aqui do país. Aliás, as contas que são apresentadas pela Ernest, pela KPMG, demonstra a nossa forma de estar, termos certificados de qualidade nas nossas empresas na prestação de serviços e termos, digamos, accountability, as contas de forma transparente. Sim. É a única forma de fazermos crescer. Eu tenho a certeza, sou empresário, conheço muitos outros, que há pessoas e há entidades, se calhar, com muita capacidade monetária ou financeira que nós. Mas nós continuamos a ser esta empresa com toda a transparência, que tem os livros abertos e quer continuar a crescer. Portanto, para si a transparência é incontornável. É importante porque a nossa estratégia é uma estratégia de médio e longo prazo. Não uma estratégia de fazer dinheiro hoje e consumir amanhã. Sobretudo para atrair investimento. Exatamente. Nós temos a consciência que se não tivermos esses requisitos de caráter internacional, dificilmente vamos conseguir trabalhar em projetos de grande interesse no país e dificilmente conseguimos ser credíveis, não só perante o Estado, mas perante os parceiros internacionais. Sim, faço-lhe essa questão porque realmente ainda na semana passada tivemos aqui um gestor de topo da banca comercial e ele dizia que a dificuldade da banca a financiar as nossas empresas tem que ver mesmo com o requisito da transparência, contas organizadas. Salim Abdullah optou pela transparência, as contas auditadas, contas publicadas para estar numa classificação como as 100 maiores empresas. É preciso que realmente as contas estejam expostas, não obstante o risco de a exposição criar contravapores, como disse. Para isso nós vamos nos armar. Obviamente que as percepções que existem por géneros políticas num país como o nosso requer sempre este tipo, mas nós temos que nos armar e estar preparados para isso. Vamos olhar para alguns setores de atividade. A Intellectual está em setores realmente estratégicos. Um deles é o setor energético. Como é que vê a participação do nosso setor privado nas oportunidades que existem no nosso setor de energia? Ainda é tímido, mas já vejo mais investidores moçambicanos no setor. Hoje
Portanto, quando nós começamos em 99, acho que éramos a única empresa que estamos na área. Hoje já vejo mais empresas, algumas delas nós associamos, porque juntos somos sempre mais fortes. E, portanto, acho que ainda muito, porque Moçambique tem uma matriz energética forte. Precisa de ter mais atores dentro do setor energético. Mas empresas que metam a mão na massa, empresas que transfiram, que adquiram know-how e que possam depois fazer parcerias internacionais com alguma sustentabilidade, para que Moçambique, de facto, possa alimentar a sua matriz energética e possa ser um hub importante na SADC, como fornecedor de energia, mas tem que continuar a investir em infraestruturas, de linhas de transportes e de outra índole de alta tensão. O ambiente económico à volta deste setor favorece o investimento? Bom, eu quero ser positivo, porque vamos continuar a ser persistentes, podemos crescer muito mais rápido se esses fatores favorecessem da melhor forma, mas querem crer que a oportunidade fará o empresário resiliente em encontrar formas de continuar a atuar com sucesso. A agricultura, também estão presentes na agricultura um setor fundamental na nossa matriz económica, mas também é um setor que tem as suas vicissitudes. Inclusive, neste momento, está em processo de revisão da política de terras. Por alguma razão, este instrumento está sendo revisitado. Como investidor desse setor, o que é que precisa para fazer negócio na agricultura? Se bem que já lá está com a Agromos, com a MCM, vejo aqui pelo seu portfólio, mas o que lhe atrai para a agricultura e qual é a abordagem que traz do ponto de vista de uma agricultura comercial, de fazer da agricultura um ramo de negócio rentável e sustentável? É uma questão de visão. Nós entramos para a agricultura não apenas para prazer. Temos coisas para prazer. Mas esta é uma visão de médio e longo prazo, porque acredito que um país como Moçambique, com terras aráveis e água, se não souber aproveitá-las, não tem empresários. E, portanto, esta nossa entrada para este setor, que já é de alguns anos, por exemplo, este projeto agronómico que hoje já não se chama-se Wanza Farms. Os meus parceiros iniciais, portanto, internacionais, uns saíram, fomos buscar outros parceiros que entraram. Nós continuamos lá, como Grupo Intelecro, fomos os fundadores, é na província onde eu sou oriundo, a Zambésia, e acredito que hoje é um dos projetos mais bem, não digo mais bem sucedidos, mas de maior dimensão. Nós já plantamos mais de 3.000 hectares numa área de 9.000 por crescer. É focado em soja, depois tem milho e feijões, mas acreditamos que... Mas é um setor que pode dar muito mais. O que é preciso? Porque há muitas reclamações aqui na agricultura. Portanto, é um processo, porque Moçambique tem problemas muito sérios de logística. Este é um desafio grande. Tem desafios no conhecimento de novas técnicas, e nós vamos buscar isso. Nas infraestruturas, investimos muito em infraestruturas. Hoje, se for o nosso projeto, tem silos próprios, tem campo de aviação para fumigação, temos que investir muito em infraestruturas. E tecnologias também. Hoje a agricultura depende muito. Mas hoje também conseguimos transferir aos poucos essa tecnologia, porque temos uma grande quantidade de trabalhadores moçambicanos, agrónomos e gestores que já estão a dominar essa técnica. Acredito que a agricultura vai continuar a ser e vai ser de forma comercial um grande asset para Moçambique. Claro que há estas questões de indefinição patrimonial que dá acesso a um endividamento, porque a terra ainda é do Estado, mas, bom, nós não podemos parar à espera do ótimo. O ótimo é inimigo do bom. Portanto, nós temos que ir caminhando, fazendo a nossa estrada, enquanto questões profundas como essas vão sendo definidas a favor do mercado. Salim Abdullah também é investidor no setor financeiro. É também um setor que tem estado sobre um escrutínio muito cerrado, na medida em que os agentes econômicos estão a demandar por financiamentos, falamos aqui de financiamentos, e financiamentos comportáveis para, grosso modo, do nosso tecido empresarial, sobretudo
o de pequena e média dimensão. O que é que pensa que este setor, o setor financeiro, precisa de fazer para ser mais útil às necessidades de financiamento da nossa economia? Bom, o setor financeiro é a ferramenta das principais para um setor empresarial e nós, obviamente, tínhamos que... nós fizemos parte da construção de 3 grandes bancos aqui em Moçambique. Se calhar as pessoas não sabem, portanto, participamos também na fundação com o grupo do Magid Osman, no BCI, no Moza Banco, através da Moçambique Capitais e do Banco Único. O único que eu assumi algum protagonismo e que fui administrador foi no Banco Único, onde somos um dos acionistas mais importantes deste banco. Não há dúvida que o setor financeiro é um setor que também é um negócio, mas tem ainda grandes desafios para conseguirmos encontrar plataformas que possam alavancar setores prioritários, mas muito carentes. Mas isso não cabe só ao setor comercial financeiro, cabe numa estratégia do país, em que coloque alguns assets para este processo de desenvolvimento. Chamaríamos um banco de desenvolvimento, instituições de desenvolvimento que criem, digamos, capacidade de financiar conhecimento ou transferência de conhecimento. Portanto, formação, conhecimento, porque o Moçambique precisa é tecnologia. Então tem que atrair, comprar tecnologia ou então fazemos parcerias como nós estamos a fazer. Se não conseguimos comprar, fazemos parcerias e dividimos, digamos, aquilo que são os proveitos com estes parceiros internacionais. Salim Abdullah, olhando para o seu portfólio, conseguimos, como pode reparar, fazer um breve diagnóstico sobre a situação económica do país. Chegados aqui com o seu conglomerado, quais são as suas ambições neste momento, empresariais? Não vão ser diferentes. Vamos continuar a investir todo o cêntimo que tivermos e que pudermos, porque temos a consciência que somos uma das primeiras gerações, depois da independência, que está a criar um grupo empresarial e nós vamos continuar a trabalhar nesse aspecto, vamos continuar a passar valores à nossa equipe jovem e aos meus filhos também, porque eu quero que eles sejam continuadores e não herdeiros. Já está a passar testemunho? Já tenho um dos meus filhos mais velhos, já está no Conselho de Administração, começou de baixo, os outros 2 ainda estão a estudar, mas nós temos que dar continuidade a esta visão, mas passando valores. Se nós não passamos valores e não formamos as pessoas, nós temos um corte. Quando fala de valores, o que é que faz? Está a falar de entregar dinheiro ao seu filho? É exatamente ao contrário. É entregar conhecimento, valores, quando me refiro a valores do homem, portanto, valores da pessoa. Aquilo que são a questão da ética, na governação de negócios, a questão de princípios, de que nós temos que fazer as coisas de forma correta e transparente para ter sustentabilidade, para não termos de andar com esquemas que têm sempre vida curta. E valores empresariais são estes. Não é consumir, é investir. Portanto, se nós estamos a criar, digamos, a continuidade, digamos, de um processo de uma empresa que se quer afirmar numa nação como a nossa, de referência, mas que traz mais-valia, gera emprego, traz tecnologia para o país e honra também o país. Caminhando para o fim, empresário Salim Abdullah, se lhe aparecesse um jovem que está a iniciar a sua trajetória empreendedora, o que é que lhe diria como conselho? Resumo todo este processo em 3 palavras. Que o jovem seja persistente no que quer, seja consistente no conhecimento do que pretende e seja honesto. Muito obrigado, Salim Abdullah, por partilhar aqui a sua experiência empresarial e, ao mesmo tempo, refletindo sobre vários desafios econômicos, mas também as oportunidades econômicas. Contamos consigo em próximas ocasiões para estes e outros assuntos com mais particularidade. Muito obrigado, João Carlos, pela oportunidade e parabéns pelo programa que já fazia falta em Moçambique. Um Moçambique que precisa de ter informação económica
update. Muito obrigado. Então, ficamos por aqui quanto a esta edição do Semanário Econômico. Assim que nos acompanhou, despeço-me com votos de continuação de uma ótima recepção à restante programação aqui da Televisão Pública.